vocês sobre as implicações religiosas, eu gostaria apenas de gastar alguns minutos, porque existe algo muito importante para nós trabalharmos sobre isso. Agora eu não estou mais tratando do criacionismo. Eu gostaria apenas de dizer o porquê, como alguém que estuda a parte da ciência também olha para as Escrituras, para a Bíblia, e pode ver a preciosidade que esse livro é. Não com uma mente fechada, mas com uma mente aberta, disposto a olhar e a verificar se as coisas são de fato assim. Eu não gosto desse tipo de gente por aí que é crente e fala assim, a Bíblia falou, está falado. Não, a Bíblia falou, está falado. Eu concordo com isso. Mas vamos estudá-la para saber como que ela falou, que jeito que ela falou, por que ela falou. Porque eu tenho uma tese que não é minha, mas eu defendo essa proposta. Essa proposta diz o seguinte, que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Agora, o que é uma ciência devidamente estabelecida? Uma ciência devidamente estabelecida é uma ciência que já foi provada. Teoria científica não é ciência devidamente estabelecida. Nós temos equações aí que descrevem o universo, descrevem a vida do universo, descrevem a vida e tudo mais. Mas essas equações, são modelos. Nós não sabemos se eles são verdadeiros ou não. Dentro daquilo que nós temos testado até o presente momento, parece que eles, na verdade, descrevem o que está acontecendo, ou o que é. Mas nós não sabemos se elas são verdadeiras até o limite máximo. Por exemplo, o universo, ele é infinito ou não? O universo é finito. Como é que a gente sabe que o universo é finito? Radiação de fundo. É um corpo negro. Ah, mas o que tem depois? Sei lá. Mas pela ciência, ao estudarmos e olharmos, nós vemos. Se é um corpo negro, se tem uma radiação de fundo, é porque ele tem uma parede, tem um limite até onde a coisa vai. O que tem depois? Não sei o que tem depois. A ciência me permite estudar até um certo ponto. Ah, mas e se depois tem um outro universo? Aí viajou na maionese, eu não sei se tem ou não. O que eu tenho condição de estudar é esse. Isso eu vejo. O que passa disso eu não vejo. Eu não sei. Ah, mas as equações dizem isso. As equações, são interpretações. Quem garante que aquela equação está correta? Então nós precisamos entender os limites. Agora, a ciência devidamente estabelecida, o que já foi provado, está comprovado, ninguém tem dúvida. E a Bíblia corretamente interpretada. Como que funciona a Bíblia corretamente interpretada? O grande problema das pessoas, que normalmente as pessoas tentam interpretar a Bíblia tentando usar coisas fora da Bíblia. E a primeira regra da hermenêutica é que Bíblia interpreta-se a si mesma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aquele salmo que todo mundo gosta tanto, Salmo 121, versos 1 e 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um salmo muito bonito. Pergunta, o que significa eleva os meus olhos para os montes? Eleva os meus olhos para os montes, aqueles montes verdejantes, aquelas árvores bonitas. Mas por que você precisa de socorro então, se a situação está tão bonita? Não, então os montes são as grandes dificuldades da vida, aqueles montes de problemas, montes de aflições, montes de não sei o que tem. Realmente, daí nesse caso você realmente precisaria de socorro. Mas por que você está olhando para os montes? Por que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele fala, meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Por que ele disse isso? Se você estudar o Velho Testamento, por exemplo, 2 Reis, capítulo 16, verso 4, diz assim, também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, nos montes. Ou seja, quem escreveu esse salmo estava ali praticamente em Jerusalém, olhando aqueles montes em volta de Jerusalém, e ele ficava vendo as fumacinhas dos altares dos deuses desconhecidos, quer dizer, deuses conhecidos na época, subindo ali. Tinha o Deus da fertilidade, o Deus da paz, o Deus da guerra, o Deus da chuva, o Deus do baú da felicidade, o Deus do INSS, o Deus do PT, tinham todos esses deuses ali à volta toda. Daí o pessoal ficava olhando para todos aqueles deuses, aqueles altares ali, daí o salmista pergunta, de qual deles vem o meu socorro? Na hora que eu chegar lá no médico, ele fala assim, você está com câncer, tem mais 3 meses de vida, de onde vem o teu socorro? De qual deles? Da tua conta de banco? Do teu plano de saúde? De onde vem o teu socorro? É por isso que o salmista disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Bíblia corretamente interpretada
e ciência devidamente estabelecida não entram em contradição. Vejamos. É muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar essas coisas, porque a Bíblia é um livro fascinante. E a ciência nos ajuda a ver isso. As pessoas acham que a ciência é um negócio assim, ciência e Bíblia não tem nada a ver. Por exemplo, a ciência nos ajuda a entender alguns conceitos que são difíceis, muito difíceis nas Escrituras. A Bíblia, por exemplo, diz que o Deus que nós cremos, ele subsiste ou existe em forma de 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, peraí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esses são 3 deuses. Não, é um Deus só. Como é que pode ser um Deus se são 3? As pessoas falam, não são, é um só. E daí às vezes a gente fica até meio encurralado, né? Fica ali sem saber agora, o que eu falo? Não, é um só. Não, mas são 3, olha só. Pai não é uma pessoa distinta, o pai e o filho, um não conversa com o outro? Conversa, então eles não são um. Um é o pai, o outro é o filho, o outro é o Espírito Santo. Como é que você pode dizer que é um Deus só? Olha alguns conceitos como a ciência nos ajuda, que são fantásticos. Você conhece o tempo? Mas tempo só existe em passado, presente e futuro. Se tirar um deles, não é tempo. O tempo só existe nessas 3 posições. E o passado é definido, o presente é definido, o futuro é definido. São 3 coisas definidas. No entanto, essas 3 coisas definidas nós chamamos de tempo. Uma outra que é interessante é o espaço. Por que o espaço que nós vivemos tem 3 dimensões? Largura, altura e profundidade. A largura é o espaço? Não, mas é a largura, você mede. A altura é o espaço? Não, mas você mede. A profundidade é o espaço? Não, mas você mede. Mas as 3 juntas formam o espaço. Então a ciência nos ajuda a entender conceitos que são difíceis. Estamos tratando de 3 deuses? Não, estamos tratando de um Deus que existe em 3 pessoas. As pessoas falam, não. Tem um amigo meu que é matemático, ele é muito engraçado. Primeira vez que ele veio conversar comigo sobre isso, falou, a tua matemática, a matemática de Deus está totalmente errada. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Eu falei assim, peraí. Para você descrever Deus, se você quiser usar o teu exemplo matemático, você tem que pegar um cubo. 1 vezes 1 vezes 1, esse é o volume do cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. A matemática está correta. Não é somatória. O todo, ou seja, o volume do todo, só é dado pela multiplicação. Ele olhou para mim e falou assim, E é. Então nós precisamos entender, realmente a ciência nos ajuda a ver coisas fantásticas. Tem algumas coisas que eu fico assim impressionado com a Bíblia. Realmente, é um livro, quanto mais eu tenho lido, mais impressionado tenho ficado com ele. Quanta coisa bonita a gente vai aprendendo. Mas tem umas coisas que são meio difíceis. Vocês vão concordar comigo. Tem algumas chamadas discrepâncias numéricas na Bíblia. Por exemplo, na área de medidas. Nós conhecemos o número π, certo? O número π é aquele número que nos é dado pelo perímetro de um círculo, de uma circunferência, uma esfera, dividido pelo diâmetro. Então, π, perímetro dividido pelo diâmetro. Se você fizer um estudo da história, você vai descobrir que os gregos, já alguns séculos antes de Cristo, já tinham chegado ao valor de 22/7. Esse era o valor do π. Dava 3,142857, uns quebradinhos. O valor atual é esse aqui, mais ou menos 3,1415926, tem um monte de números depois. Eu tenho um livro lá em casa, que são 10 páginas de número π e a letra é pequenininha. Então começa com 3,14 e vai lá, vira na outra página, continua, vira na outra página. São 10 páginas de número π. É a precisão onde nós conseguimos até hoje. Agora, a Bíblia nos fala de alguma coisa muito interessante, porque a Bíblia trata do número π também. É lógico, aquele que criou o universo conhece as constantes. Ele só poderia incluir na sua palavra certas coisas que nós trabalhamos, principalmente uma das mais importantes, que é o número π. Se você for lá no livro de 1 Reis, capítulo 7, verso 23, ali nos diz que Salomão construiu um mar de fundição. Esse mar de fundição, é o que vocês estão vendo aqui, nada mais era do que uma meia esfera. E ali ele nos dá algumas questões muito interessantes. Ele diz o seguinte, fez também um mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra, e de 5 de altura. Ele diz o seguinte, um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Então você tem o diâmetro, tem o perímetro,
Se você pegar e dividir o diâmetro pelo perímetro, você chega à conclusão de que o π é 3,0. Daí você chega e fala, está vendo como a Bíblia é totalmente inadequada? Qualquer pessoa sabe que o número π é 3,14. 3,0 não é aceitável. Eu concordo com você. 3,0 também eu não aceito. Então você precisa estar dentro dos parâmetros da época. Os parâmetros da época incluíam pelo menos 2 casas significantes após a vírgula. Então nós precisamos trabalhar um pouquinho mais. Se você pegar o verso 26, o verso 26 nos diz que a espessura da parede era de 4 dedos. Opa, espera um pouquinho, isso aí é informação nova que a gente precisa colocar na equação. O que ele fez foi medir de uma borda até a outra, ele mediu do lado de fora ao lado de fora, isso daí deu 10 côvados. E a linha que ele traçou era pelo lado de dentro, essa tinha 30 côvados. Então eu preciso fazer a transformação, ou seja, eu tenho o meu perímetro agora, que continua igual, que são os 10 côvados, só que embaixo eu tenho o diâmetro, no perímetro são os 30 côvados, o diâmetro menos a espessura dos 2 lados. Só fazer o cálculo. 3,14. Muito impressionante. Eu olho para essas coisinhas, esses pequenos detalhes da Bíblia. Eu sei que a maior parte do pessoal não estuda a Bíblia com a calculadora do lado. Eu gosto de fazer isso. Porque se a Bíblia estiver errada nas coisas que eu posso testar, quem me garante que ela estará certa naquelas que eu não testo? A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Vamos fazer um teste de DNA. Não é assim que a coisa funciona. A Bíblia diz que existe céu e inferno. Existe inferno? Qual é o fator de entropia do inferno? Ele é isobárico, isotérmico? Como é que funciona? Sei lá. Eu não consigo testar isso. Mas se a Bíblia estiver correta nas coisas que ela me dá para eu testar, daí eu posso crer naquelas que eu não tenho como testá-las. Tem uma outra que eu acho muito interessante, as pessoas gostam de pegar essas questões, e uma delas é questão de discrepância também na Bíblia, na parte numérica, só que na área de datas. Vamos voltar para o nosso querido amigo Salomão. Ele criou tanta confusão para a gente, porque ele era muito sábio, então ele deixou muita coisa para a gente resolver depois. É por isso que é bonito a gente estudar a Bíblia, é um desafio intelectual. A Bíblia não é só uma questão de fé, exige fé, mas ela nos convida a uma intelectualidade, ao uso da inteligência. Muitas pessoas acham que Bíblia é coisa para ignorante. A gente que não tem nada para acreditar na vida, vai acreditar na Bíblia. Leia. Tente entendê-la para você ver como é coisa para ignorante. Vai ver como é difícil. Como você vai ter que gastar tempo ali em cima para chegar a certas conclusões. E você, por conta própria, não vai chegar lá, eu posso te garantir isso. Você vai precisar de uma ajuda sobrenatural para chegar nesse negócio. Agora, o que é fascinante, vamos olhar um pouquinho aí a respeito de Salomão. Pergunta, quando que Salomão construiu o templo, afinal de contas? Se você pegar lá na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 6, nos diz o seguinte: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, ele começou a construir o templo. Bom, segundo o que nos foi dado aí, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Está ali, para sair do Egito, eles passaram pelo deserto, daí nós tivemos os juízes, daí teve Saul, daí teve Davi, daí chega Salomão, como é o 3º ano dele, 480 anos. Você fala, e daí? O que tem? Qual o problema com isso? Vamos olhar um pouquinho. Se você for no livro de Atos, capítulo 13, do verso 18 até o verso 22, diz o seguinte: e suportou os seus costumes, falando do povo de Israel, no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Então, lá no deserto, em Atos 13, 18, 40 anos. Sob os juízes, Atos 13, 20, 450 anos. Depois, sob Saul, Atos 13, 21, 40 anos. E Davi, se você for lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, diz que Davi reinou 40 anos. E daí você pega mais os 3 anos de Salomão, deu 573. 573 menos 480 dá uma diferença de 93 anos. Isso é um erro de quase um século em cronologia. Como é que eu posso confiar? Como é que eu posso confiar num livro que tem um erro cronológico tão grande assim? Você acreditaria?
Eu não. Você fala, não, mas peraí, mas está na Bíblia, e agora? O que você faz? Peraí, se está na Bíblia, tem um propósito de nos ensinar. Mas até erro, não, se a Bíblia tem erro, então você pede a conta. Não tem erro. Mas quem? Claro que tem erro. Se você soma lá em Atos 13, dá 573. Lá no livro de 1 Reis, dá 480. Como é que você vai me dizer que não tem erro? Não, não tem erro. Vamos estudar. Porque esse pessoal, o povo de Israel, ficou 450 anos sob os juízes. Olha que interessante. Se você for para o livro de Juízes, capítulo 3, verso 8, diz que o povo de Israel desobedeceu a Deus e Deus os entregou na mão de Cusã-Risataim. E eles pararam de servir a Deus agora porque eles estão servindo a Cusã-Risataim. São escravos. Vão servir um outro, não vão servir a Deus, vão só servir aquele outro. E isso eles serviram por 8 anos. Daí depois de 8 anos eles se arrependeram, se humilharam diante de Deus, e Deus os livrou, Deus os trouxe de volta para Israel. Passou um tempo, adivinha o que acontece? O povo volta a fazer tudo errado de novo. E Deus dessa vez os entrega nas mãos de Eglon. E eles são levados lá para a terra de Eglon. Vão servir a Eglon. Agora eles não vão mais servir a Deus, eles estão servindo a Eglon. Eles vão servir a Eglon por 18 anos. Depois de 18 anos eles se arrependem, se humilham diante do Senhor Deus, pedem perdão e Deus os liberta, traz de volta. Agora o povo volta a servir a Deus de novo. Passa um tempinho, adivinha o quê? Outra vez, o povinho cabeça dura, faz tudo errado de novo, Deus os entrega de novo lá nas mãos de Jabim. Agora eles vão servir a Jabim, eles vão ficar por 20 anos servindo a Jabim. Depois de 20 anos eles se arrependem, se humilham, pedem perdão a Deus e Deus os livra, Deus os traz de volta. Agora o povo outra vez está ali servindo a Deus. Passa um pouquinho de tempo, cabeça dura de novo, vai lá outra vez o povo. Se afastam de Deus, rejeitam a Deus, e Deus agora os entrega nas mãos dos midianitas. Eles vão servir os midianitas agora por 7 anos. Eles não estão mais servindo a Deus, eles estão servindo aos midianitas. Estão gastando a vida deles, sendo consumidos para servir outros. Isso por 7 anos. Daí depois de 7 anos eles se arrependem, pedem perdão, se humilham, chegam para Deus e Deus os liberta, traz de volta para Israel. Ou seja, agora eles estão servindo novamente a Deus. Não passa muito tempo, vocês sabem, a história se repete outra vez. Lá vai o povo, abandona Deus de novo, Deus os entrega na mão dos filisteus, e agora eles vão servir os filisteus por 40 anos. Depois de 40 anos, eles se humilham, se arrependem, pedem perdão a Deus, e Deus os livra e os traz de volta para agora servirem a Deus. Soma. Na história que vem seguindo e o dado até Salomão, ele usou a cronologia apenas dos anos que o povo serviu a Deus. Atos, ele usou a cronologia completa. Agora a gente consegue entender aquele salmo tão bonito, Salmo 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deus não está falando quantos anos você tem. Vou fazer 50 no dia 28 de junho desse ano, que é o que vai acontecer comigo. Que coisa, 50 anos. Deus está perguntando, Adalto, quantos anos você me serve? Senhor, mas eu te sirvo, me converti lá com uns 10 anos de idade. Deus fala, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando ontem, no dia de ontem, às 24 horas de ontem, desse tempo de 24 horas, quanto dele foi para mim? Qual a sua idade em Cristo? Quantos anos você tem mesmo? Eu não estou perguntando quando você se converteu, porque não é essa a pergunta que Deus faz. Deus quer saber... Desculpa, estou com uma pigarra aqui, não estou conseguindo sair com ela. Deixa eu pegar um pouquinho da água, ver se a gente resolve. O que Deus está perguntando é quanto tempo você me serve a mim. Não estou perguntando quanto tempo você trabalha. Não, mas lá o meu trabalho consome muito do meu tempo. Não é isso que Deus está perguntando para você. Deus está perguntando no seu trabalho, quanto desse tempo no trabalho você o serve. Não, mas eu vou à igreja todo final de semana. Daí é pior ainda, porque daí é 1 hora por semana só. Ou seja, você está nas fraldas ainda, talvez você esteja no seu primeiro ano de vida, embora você já tenha 40 anos de igreja. Não é isso que Deus está perguntando. Aquilo que parecia ser uma contradição, é um ensinamento. Deus nos ensina através da sua palavra a gastarmos a nossa vida de uma maneira que vale a pena.
Você está gastando a sua vida como eu também. A pergunta é, está valendo a pena ou não? Então Deus nos convida para isso. Só algumas coisinhas que eu gostaria de dar para vocês, são muito interessantes. Por exemplo, as pessoas falam assim, olha o livro de Gênesis. Imagina Deus chegar e falar assim, Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. A Bíblia diz que Ele criou o mundo. Diz que Ele fez todas as coisas. Algumas pessoas me perguntam assim, mas quando que Deus apareceu? A pergunta está errada, porque Deus criou o tempo. A pergunta é quando o tempo foi criado, então. E perguntar quando não faz sentido, porque o tempo não tinha sido criado ainda. Deus não precisa do tempo. Deus da Bíblia, Ele disse, Ele não olha para o futuro, Ele é. Deus não olha lá na frente para ver o que vai acontecer, isso não faz sentido. Deus viu o que ia acontecer. Isso aí não é bíblico, meus irmãos. Porque Deus é. Ele não será. Ele não foi. Ele é. Esse é o Deus da Bíblia. Se você crer num Deus que será ou num Deus que foi, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia diz que Ele é. Deus não criou o mundo olhando lá no futuro. Não. Ele já estava no futuro. Ele é o futuro. Porque Ele é no sentido de estar em todo o tempo todo. Uma vez eu estava passando por uma época muito difícil lá nos Estados Unidos, durante meu mestrado em física, e tinha um outro amigo meu, também fazendo mestrado. Um dia eu liguei para ele, passei na época em que o e-mail estava começando a funcionar, isso lá na década de 90, passei o e-mail falando assim, rapaz, não sei o que Deus tem para mim no futuro. O e-mail foi simples, curto e rápido, do jeito que ele gostava. Não se preocupe com o futuro, Deus já está lá. Sabe aquele peso que fica nas costas? E amanhã o que vai acontecer? Esse peso na minha vida já mudou. Sabe por quê? Não é porque eu desconheço amanhã, é porque em quem eu confio, Ele já está lá. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Então, por exemplo, lá no livro de Gênesis, quando nós tratamos da pessoa do Senhor Deus, dizendo que Ele criou todas as coisas, as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas acreditar no livro de Gênesis, aquilo é simplesmente algo do passado, né? Assim, é algo do passado, realmente. Faz bastante tempo, inclusive. Fala assim, mas não dá para a gente entender. Assim, o livro de Gênesis é um livro antigo. Aquilo lá foi escrito por um pessoal que não sabia nada. Moisés inventou aquela historinha lá só porque tinha que, entende, dar algum significado para o povo. Primeiro, eu estive no Egito ano passado e vi algo muito interessante. Os egípcios acreditavam que vida teria evoluído da margem dos rios, do rio Nilo, e no princípio haviam pequenas minhoquinhas, essas minhoquinhas teriam virado seres humanos. Isso era o que eles acreditavam. Moisés estudou nas faculdades egípcias, Moisés morou lá no Egito pelo menos por 40 anos, ele conhecia todas essas coisas, não foi isso que ele escreveu. Ele não escreveu o que ele aprendeu no Egito. É muito interessante isso. Porque muito do que eu falo é o que eu aprendi na universidade. Moisés não fala daquilo que ele aprendeu na universidade, ele fala de outras coisas. E o que é fascinante a respeito aí do livro, deixa eu dar só algumas ideias rápidas. A Bíblia nos diz o seguinte, olha o padrão do livro de Gênesis. Diz que no primeiro dia, Deus criou a luz, e Ele avaliou, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, Deus descreve o que Ele fez e avalia o que Ele fez. No dia 2, Ele diz que Ele faz a separação das águas e cria o firmamento. Mais uma vez, descrição daquilo que Ele fez. Só que, por incrível que pareça, na Bíblia Ele não fala, e viu Deus que era bom, no dia 2. Ele não falou nada. No dia 3, Ele faz aparecer a porção seca e a relva. Ele descreve o que Ele fez. Daí Ele avalia o que Ele fez. E viu Deus que era bom. No dia 4, Deus descreve novamente o que Ele fez. Diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele avalia. E viu Deus que era bom. No dia 5, Deus descreve novamente o que Ele fez. Ele cria as aves, ou seja, os animais que voam e os animais aquáticos. E Ele avalia. Ele diz, e viu Deus que era bom. No dia 6, Ele descreve o que Ele fez. Diz que Ele criou os seres humanos, os animais terrestres e tudo mais. E Ele avalia. E viu Deus que era bom. Olha que interessante. No dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, Deus cria sol, lua e as estrelas. E igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Primeiro energia, depois corpo celeste. Até aí bate. Daí você vê Deus fazendo separação das águas. Criando o firmamento. Daí Ele cria os animais que voam para o firmamento. Daí Ele cria os animais aquáticos para as águas. Dia 3, Deus cria a porção seca com a relva. Dia 6, Deus cria
seres humanos e animais. Fascinante. Muito interessante isso. Olha que maneira de raciocinar brilhante. Mas o mais brilhante é isso. No dia 1, Deus descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. Próximo passo, dia 2, descreve o que ele fez. Próximo passo, dia 3, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. Próximo passo, dia 4, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. Próximo passo, dia 5, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. Dia 6, próximo passo, descreve o que ele fez, avalia o que ele fez. E no final, ele avalia tudo o que ele fez. O que é isso? ISO 9001-2000. Na primeira página da Bíblia. Fascinante livro. Eu fico assim impressionado com isso. Se a gente acreditasse que isso é verdade, há 6.000 anos, pelo menos, a gente estaria aí usando o padrão ISO de qualidade 9001-2000. É que a gente acha que o livro é inadequado, é antiquado, é velho. Serve só para prateleira e para coletar poeira. Começa a olhar o que tem dentro dele. Começa a ver as coisas que estão ali, os padrões, os princípios, a maneira como trabalha. A gente fica totalmente impressionado com isso. Algo que tem me chamado muita atenção é que as pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, mas como é que você acredita nisso? É porque eu e outros acreditamos nisso. Olha que interessante uma citação que eu encontrei, muito legal. Isso foi escrito por Teófilos, bispo de Antioquia. Foi escrito há mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Ele disse o seguinte: no quarto dia, os luminares foram criados. Sendo que Deus veio de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos. Queriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. Eu posso garantir que se ele tivesse assistido a série Cosmos do Carl Sagan, ele talvez pudesse ter escrito isso. Só que ele escreveu isso mais ou menos cerca de 1.600 anos, 1.800 anos antes do Carl Sagan. Lembra daquele livro Poeira das Estrelas? Vocês assistiram um fantástico, também a série Poeira das Estrelas. O livro é muito legal. Então, quando nós trabalhamos nisso, algumas questões são muito bonitas. O princípio criou Deus os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Livro de Gênesis, capítulo 1, só para termos uma noção. A Bíblia nos diz que seres vivos foram criados completos. Eles não foram criados num processo de evolução, já foram criados prontos, num dia de 24 horas. A paleontologia confirma isso, mostra que os fósseis são de seres vivos completos, nós não achamos elos perdidos. A Bíblia nos fala de seres vivos criados uma grande variedade, é o que a gente encontra no registro fóssil. A Bíblia fala de seres vivos criados com uma idade aparente, ou seja, eles já aparecem prontos. Olha, por exemplo, no registro fóssil, estude o trilobita e vejam os olhos do trilobita. Estudem os olhos do trilobita. Usa o mesmo padrão das lentes de Descartes e de Huygens. É impressionante. Isso é ciência agora. Como é que aquele bichinho, que segundo a teoria da evolução, teria vivido há 500 milhões de anos atrás, tinha o olho mais complexo conhecido pela natureza? Pelo ser humano, desculpe-me. Aonde isso? Não tem antepassado. Não tem um pré-trilobita, tem trilobita. E o bicho está ali com um olho mais complexo que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que os seres vivos se espalharam por toda a terra. É exatamente o que a gente tem encontrado nos fósseis. A Bíblia diz que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Mencionei a respeito disso. A ciência já descobriu isso através dos estudos do DNA mitocondrial, que todos os seres humanos viemos de uma única e mesma mulher. Publicação científica, já vem lá de trás, Nature, revista Nature, mês de janeiro de 1987, volume 323, Rebecca Alican, mostrando que todos os seres humanos vieram, na verdade, de um único ancestral feminino. Trabalho de pesquisa, Lawrence Lowe, Siegfried Schreier, mostrando que essa Eva mitocondrial, com o seu DNA mitocondrial perfeito, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Publicação científica, aquela ali, ó, Trends in Ecology and Evolution. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas não é possível, olha a variedade que nós somos. Deixa-me pegar apenas uma delas, só para estudarmos rapidamente. Vamos pegar a cor da nossa pele. Vamos supor aí, o pai tem esse material genético e a mãe tem aquele material genético. Então o filho nasceria com uma combinação de material genético.
Ou seja, ele vai pegar uma carga do pai e uma da mãe. Poderia ter pego essa combinação, poderia ter pego também essa outra combinação genética, poderia ter pego ainda essa outra combinação, ou tem mais uma ainda que poderia ter pego. Bom, o pessoal que trabalha um pouquinho, faz cursinho e tudo mais, lembra do irmão Eminho, né? Essa é a ideia principal. Agora, olha que coisa fascinante como funciona o negócio. Se nós pegarmos, por exemplo, o negro, e aí ficou bem negro mesmo, ele tem o Emão. O branco tem o Eminho. Mas tem uma cor aí do meio, que é uma cor muito simpática, esse daí é a junção do Emão. Tá? Agora, o que é fascinante a respeito disso? O fascinante sobre isso é qual seria a cor de Adão e Eva. Bom, primeiro, alguns conceitos importantes. Deus criou Adão e diz que Deus pegou de uma das costelas de Adão e formou a Eva. Isso poderia ser surpreendente para muitas pessoas que não têm acompanhado os estudos de célula-tronco, que célula-tronco adulta encontra-se na medula óssea. Aí seria um lugar ideal para você ter material genético para poder fazer um outro ser humano. Interessante. Já me perguntaram se seria possível clonar seres humanos? Falei, claro que sim, Deus já fez. Ele clonou a Eva. A Eva foi clonada, ela não nasceu, ela foi clonada. E foi clonado e foi alterado geneticamente. Então é possível clonar e alterar geneticamente. Deus já fez tudo isso. Foi inclusive Deus quem inventou o quê? Anestesia geral. Deus fez cair um sono profundo em Adão. Quando ele acordou, ele tinha sido operado. Está na Bíblia. É que a gente não olha desse jeito. Daí chega lá, aparece a dona Eva. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque é muito importante essa questão de Deus fazer o trabalho genético. Que lembra que os cromossomos do homem, do ser humano homem, é XY, e o da mulher é XX. Então Deus alterou a parte cromossômica ali para que Eva tivesse XX. E todos os seres humanos da parte masculina somos muito gratos a Deus por isso. Se não fosse isso, em vez de ser Adão e Eva, seriam Adão e Ivo. Estariam os dois no planeta até hoje só, mais ninguém por perto. Já me perguntaram também, fizeram uma pergunta muito interessante a respeito de homossexualidade. Falaram, o que você acha dos homossexuais? Falei, a resposta é simples, cientificamente. Homem, XY. Mulher, XX. Posso repetir? Homem, XY. Mulher, XX. Não existe YY. Respondi a pergunta? Okay. Vamos voltar no nosso caso de Adão e Eva. Eva foi clonada. Ali está Eva, clone de Adão, material genético praticamente idêntico, com as pequenas alterações genéticas necessárias. Se Adão fosse negro, todos os habitantes do planeta Terra seriam negros também. Porque a gente só teria carga genética Emão. E se Adão e Eva fossem brancos, todos os habitantes do planeta seriam brancos. Porque a carga genética só seria Eminho. Então Adão e Eva teriam que ser Emão. Você fala, mas como é que você sabe? Porque isso aí produziria toda a variedade. E a Bíblia diz que eles eram Emão. Você fala, por quê? Como é que você sabe? Onde está na Bíblia que eles eram Emão? Emão é aquela corzinha assim, aquele bronze meio avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Essa é a cor do solo. O nome Adão em hebraico significa do solo ou da cor do solo. Está na Bíblia. Mas é interessante, até nos pequenos detalhes. Tem gente que diz que lê a Bíblia e não enxerga nada. Eu falo, meu amigo, você deve ser cego. Eu peguei só o comecinho, isso aí é só, eu estou no primeiro capítulo da Bíblia, nem fui para o resto ainda, porque não dá tempo de ir no resto. Imagina se a gente estudar o resto, que não vai acontecer. Então, meu desafio para vocês é que nós possamos olhar para essas coisas e ver que é interessante tudo que o Senhor Deus tem a nos dizer. O nosso tempo está bem avançado, eu gostaria de apenas dar 2 pequenos exemplos para vocês com respeito a isso. Muitas pessoas chegam para mim e outro exemplo que eu queria dar é com quem Caim se casou. As pessoas falam, olha só a Bíblia diz que Caim casou, só tinha Adão e Eva, nasceu Caim, daí nasceu Abel e Caim. Abel foi um cara muito legal, Caim não gostou dele, matou o irmão. Daí ficou só Caim. Pronto, agora nós temos só Caim. Ótimo, e aí, o que a gente faz com Caim? Com quem casou Caim? As pessoas não perguntam com quem casou Sete, né? Porque a Bíblia nos diz que depois que Caim matou Abel, nasceu Sete. Foi um outro irmão. Não que nasceram Sete. Sete era o nome dele. Então, muito interessante. Nasceu Sete. E agora? Com quem Sete casou? Bom, vamos olhar um pouquinho. Deixa-me tratar a questão do Caim.
Diz assim, que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi morar lá na terra de Nod, a leste do Éden. Então as pessoas já pensam o seguinte, tá vendo? É porque tinha um outro pessoal lá que Deus criou também, lá na terra de Nod. Não, Deus só criou Adão e Eva. Mas quem é esse pessoal lá em Nod? Bom, peraí, vejamos um pouquinho. Se você voltar para o capítulo 2 de Gênesis, e aí nós estávamos no capítulo 4, o capítulo 2 diz o seguinte, no Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Peraí. Se você lê o texto, você deve ficar preocupado, porque afinal de contas a Síria estava dentro do jardim do Éden. Esse é o que o texto diz. Fala, não, mas só tinha Adão e Eva. Exato. Entendam o que está acontecendo. Moisés, quem escreveu esse livro, ele estava dando referenciais geográficos da sua época, da época de Moisés, para explicar para os seus leitores aonde certas coisas haviam acontecido no passado. Os nomes que Moisés está usando eram conhecidos da época dele. Não havia Cuxi, não haviam os assírios, como também não havia a terra de Nod, ou seja, Nod ainda não havia existido. Mas Moisés está dizendo para que lado Caim foi. Bom, mas eu não respondi ainda com quem Caim casou, né? A Bíblia nos diz que Caim afastou-se da presença do Senhor, foi lá para a terra de Nod, e lá ele teve relações com sua mulher e ela engravidou. Obviamente não foi psicológico. Porque a Bíblia nos diz que Abraão tinha 130 anos de idade, quando ele gerou um filho à sua imagem e semelhança, deu a ele o nome de Sete. Antes disso já tinham nascidos Caim e Abel. E a Bíblia nos diz que depois que Sete nasceu, Adão ainda teve outros filhos e filhas. Ou seja, Adão e Eva possuíam o mesmo material genético, com as exceções que eu já mencionei para vocês. Material genético perfeito, tudo certinho. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel, só ficou Caim. Depois nasceu Sete. E depois que nasceu Sete, ainda nasceram outros filhos e filhas. Com quem casou Sete? Com uma das suas irmãs. Com quem casou Caim? Com uma das suas irmãs ou sobrinhas. Você fala, mas não, é consanguíneo. Material genético perfeito. Não, mas Deus proibiu o casamento de irmãos a partir de Levíticos capítulo 18. Estuda a Bíblia. Abraão casou com Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Quando Abraão foi lá para Faraó e falou, essa aqui é minha irmã, ele não estava mentindo. É que ele omitiu. Ele não disse que era esposa. Que era irmã, era também, era minha irmã, mas era esposa dele. Muito interessante, porque quando nós estudamos todas essas questões, nós vemos o quanto que a Bíblia dá de informação para a gente não ter dúvida a respeito disso. Vocês se lembram que eu mencionei agora de pouco a respeito da questão da longevidade? Aí nós temos o gráfico mostrando a longevidade desse pessoal antes do dilúvio, quantos anos eles viveram, e até praticamente lá no dilúvio. Então você vê esse pessoal vivendo 800 anos, 900 anos, umas coisas absurdas. Então o pessoal fala, isso daí não faz sentido, essas idades todas. Agora, olhe um estudo matemático das idades. Se você pegar a idade em função de gerações antes do dilúvio, você vai perceber que o pessoal vivia mais ou menos entre 900 e 1000 anos. Tem um ponto aqui embaixo que isso aqui foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque foi transladado. Logo depois do dilúvio, olha o que acontece. Olha a curva que nós temos. Isso aqui é um modelo de deterioração. Isso é um modelo muito estudado. Nós sabemos que algo aconteceu no planeta para que houvesse uma perda da longevidade, do jeitão que a Bíblia manda, do jeito que está na Bíblia. A curva é precisa. O pessoal que trabalha com probabilidade estatística, mexe com esse negócio e fala, é impressionante, a gente tem tão poucos pontos, ou seja, tão poucas idades para marcar e a curva se ajusta tão bem nisso, a gente sabe que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? O que eu contei agora de pouco para vocês, do dilúvio, foi uma catástrofe. Então, quando um evolucionista diz que a face do planeta Terra permaneceu sempre constante, a gente sabe que não é verdade. A gente tem evidências. Agora, eu citei uma aqui que é a Bíblia, mas as pessoas não consideram isso como evidência, embora a matemática esteja correta. A matemática na Bíblia esteja correta.
Vamos tratar essa questão então dessa longevidade. Nós temos os telômeros e a telomerase, que é o telômero fica praticamente na pontinha dos cromossomos, então quando existe uma duplicação celular, é feito um tipo de uma checagem para ter certeza que a duplicação foi correta. Quanto menor o telômero, maior a possibilidade de inclusão de erro na duplicação. Isso implica na menor longevidade da célula, implicando na diminuição da longevidade do organismo. A gente sabe até como funciona o negócio. Seria possível pessoas viverem muito, muito tempo? Sim, seria. Perfeitamente. E inclusive nisso onde as pessoas estão trabalhando. Só um rapinha do tacho para você ir para casa pensando. As pessoas chegam para mim e falam assim, realmente tem muita coisa interessante na Bíblia. Tem bastante. Para ser bem sincero, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, está cheio de coisa interessante. E eu te desafio a estudar. Dá uma olhadinha para você ver. Tem uma delas que as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas tem uma, essa daqui é de detonar. E é a última que eu gostaria de dar para vocês. Lá no livro de Josué, capítulo 10, diz que Josué orou e o sol parou. Eu tenho alguns amigos, entre aspas, eles fazem parte da Sociedade da Terra Redonda. Um deles, uma vez, me criticou bastante com respeito a isso, falou assim, você é um daqueles caras que crê na Terra quadrada. Eu falei assim, não creio na Terra quadrada. Claro, a Bíblia diz dos 4 cantos da Terra. Bom, se ele está falando dos 4 cantos da Terra, está falando de um cubo. Não é nem cubo o negócio. Terra quadrada, meu amigo. Olha só, norte, sul, leste e oeste, são os 4 pontos cardinais. É isso que a Bíblia está falando, os 4 cantos da Terra. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Ela não está dizendo que a Terra é quadrada. Ela não está dizendo que a Terra é cúbica. E esse negócio do Sol ter parado? Assim, nós sabemos que é a Terra que gira, esse negócio do Sol parar, isso aí não faz sentido. A Lua, Sol, nós aqui desse planeta, nós descrevemos todas essas coisas como o quê? Do plano de referência nosso. Nós estamos parados aqui. Então você olha e fala assim, onde é que está o Sol? O Sol está lá em cima. Para quem? Para você ou para o japonês? A gente não fala, ontem eu fui lá ver o pôr do sol, rapaz, que coisa bonita lá o pôr do sol. Aqui você vê o nascer do sol lá em cima do Rio Guaíba, dependendo do lado da margem que você está. Eu fui ver o pôr do sol, fui ver o nascer do sol. Que coisa fantástica. O sol não nasce, o sol não se põe. É o referencial geográfico, e a Bíblia usa esse referencial geográfico. A Bíblia fala disso. Então, quando nós vamos lá para o livro de Josué, que diz que o sol parou, lembre-se então que Josué está usando o referencial geográfico de onde ele estava. Ele é muito interessante. Ele diz assim, que fala para o sol parar ali em Gibeon e a lua sobre o vale de Ajalon. Isso daí é o 4º minguante, quando o sol está lá em cima e a lua está se pondo no oeste. Então, o que é muito interessante a respeito disso, a pergunta que nós fazemos é o que parou? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque no universo tudo está movimentando. Você precisa ter um plano de referência que esteja totalmente parado para você dizer o que parou. Lembrem-se que na sexta-feira eu tratei um pouquinho a respeito daquilo que nós descobrimos com radiação de fundo polarizada, um pouquinho dessa questão do desvio das luzes das galáxias para o vermelho, que a gente chama do redshift, toda essa mudança. Isso aí mostra que parece que nós estamos com círculos de galáxias ao nosso redor. A impressão que tem é que o universo tem um centro, que inclusive o pessoal já tem calculado isso, mostrando que as coisas estão em volta. E por incrível que pareça, nós estamos muito próximos desse centro, extremamente próximos. Agora, olha que coisa fantástica quando você olha de uma outra ótica esse negócio. Vamos pensar da seguinte forma. O universo está todo em movimento, tudo aí está girando. Nós estamos aqui parados? Não, nós estamos girando. A Terra está girando. Se você colocar um observador do lado de fora da Terra, ele te veria passando assim numa velocidade altíssima. Aqui em Porto Alegre você dá quase 1.500 km por hora. Já imaginou se Deus dá uma freada? 1.500 km por hora, aproximadamente. No Equador, quase 1.700 km por hora. Então, você está vendo o povo girando muito rápido. Eu cheguei à conclusão que é por isso que tem tanta gente tonta no planeta, que está virando muito rápido, o pessoal fica meio bobo. Então, estamos aqui do lado de fora, o observador vendo, você passa girando. Pergunta, o que está parado? Se você pegar esse observador, tirá-lo da órbita próxima da Terra e colocar bem mais lá em cima do Sol e der a ele um telescópio muito possante, ele iria ver você girando a mais ou menos 1.500 km por hora, ou seja, a Terra no seu equador girando a 1.700 km por hora, e a Terra girando em volta do Sol, se deslocando em volta do Sol, aproximadamente 115.200 km por hora. São 32 km por segundo aproximadamente.
Se nós pegássemos esse observador e colocássemos lá em cima da nossa galáxia com um telescópio extremamente possante, ele olhando lá embaixo, ele veria o povo aqui da Terra girando a 1.700 km por hora, a Terra girando em volta do Sol mais ou menos 115.200 km por hora, e o sistema solar se deslocando em volta do centro da nossa galáxia a mais ou menos 900.000 km por hora. Pergunta, o que parou? O que está parado, afinal de contas? Porque para saber o que parou, tem que ser alguém que esteja num plano de referência inerte, para ele poder dizer, parou. Senão não dá para saber. As pessoas falam, não, o que parou foi o Sol, foi a Terra que parou. Porque a Terra está girando, de repente a Terra para, daí se o Sol fica parado. E a Lua? Então não foi a Terra que parou. O que parou? Esse problema é aquele que nós temos que tratar quando você está parado, está lá num ônibus, lá na estação rodoviária, pronto para sair, e está o seu ônibus aqui, tem um ônibus aqui do lado. Os dois estão com o motor ligado. De repente, um dos ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Você não sabe qual. A menos que você olhe para uma parede, para uma porta, uma árvore, o chão, alguma coisa esteja perfeitamente parada, aí você sabe qual dos dois está se movimentando. Vamos olhar um pouquinho o universo. Aqui vocês têm um sistema heliocêntrico. É meio difícil ver pela luminosidade, mas aqui você tem o Sol aqui no centro, essas bolinhas em volta aqui são os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, o que a gente colocou ali, até Urano e Netuno. Então eles estão girando ali em volta. Estou usando para isso as equações de Kepler, como também a equação de gravidade de Newton. Então a gente está só girando o sisteminha. Sistema heliocêntrico, ponto de referência, o Sol. Vamos aplicar as mesmas equações agora, pegando a Terra como o centro de referência. As equações são as mesmas. O movimento fica meio esquisito, né? A pergunta, será que os dois movimentos são iguais? Então vejamos se os dois movimentos seriam iguais. Porque um peguei a Terra como centro de referência e o outro peguei o Sol. Vamos colocar os dois lado a lado. Nesse aqui você tem o sistema heliocêntrico, o Sol está aqui no meio, e aqui o sistema geocêntrico, a Terra está no centro. Estou aplicando, as leis são as mesmas. A única coisa que eu fiz, eu só mudei o centro de referência. Meu plano de referência. Um é o Sol e o outro é a Terra. Olha que interessante. Os movimentos são iguais. A resposta óbvia para o que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? O universo. Deus simplesmente parou o universo todo. Um homem chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso de mais um pouco de tempo para essa guerra aqui. Deus fala, não tem problema. Quanto tempo você precisa? Não sei, vou gastar um pouquinho de tempo. Tudo bem, eu paro o universo. Então faz o seguinte, vai, cuida da sua guerra que eu cuido do resto. Sabe qual é o problema? É que nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que iria acontecer com reunião de oração? Estaria cheio de gente. É que a gente não crê que Deus faz isso. A gente acha que Deus não faz nada disso. Que isso? Deus cuidar dos meus problemas, resolver minhas finanças, resolver meus relacionamentos. Deus faz isso. O meu convite a você, durante tudo aquilo que nós vimos esses dias, as primeiras 7 palestras, ou 6 palestras e meia, nós tratamos do aspecto científico. Eu comecei a falar um pouquinho das implicações religiosas, quando eu tratei do dilúvio na primeira palestra, e essa última não tem nada a ver com criacionismo, isso daí é só implicação religiosa. Minha pergunta é a seguinte, em que você crê? Deixe-me colocar de uma outra forma mais simples para você ir para casa pensando. Qual é a sua aposta? Eu estou apostando que a Bíblia está correta. Eu garanto que você está apostando uma outra coisa. Alguma coisa você está apostando. Para mim morreu, acabou. Essa é a sua aposta. Como é que você sabe que ela é verdadeira ou não? É uma aposta. Para mim, sei lá, depois a gente volta de novo de uma outra forma. Essa é a sua aposta. Todos nós estamos apostando. Isso que nós chamamos de aposta é o que a Bíblia chama de fé. Gostaria de que você considerasse a possibilidade de ser a Bíblia a base da sua fé, a base da sua aposta. Talvez você não goste da ideia, por isso que eu estou convidando a, pelo menos, considerar a possibilidade dela ser a base da sua aposta. Tem muita coisa legal para a gente estudar e aprender. Eu gostaria de desafiá-los a continuar. Não parem. Tratamos de muitos assuntos, muitas questões, e gostaria de deixar para vocês o convite de dar continuidade a isso. Gostaria de terminar orando com vocês, daí estou passando a palavra ao pastor Eros,
Gostaria de convidá-los a ficar em pé. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Senhor Deus, nós somos tão gratos a Ti, porque foi o Senhor quem nos trouxe à existência. Aquele que diz que fez todas as coisas, segundo a grande capacidade e o grande poder que o Senhor tem. O Senhor não gastou energia para criar energia, porque o Senhor não precisa disso. O Senhor é. Todas as outras coisas estão sendo. O Senhor não muda, todas as outras coisas mudam. Nós somos gratos porque nós podemos ter a nossa fé e a nossa esperança depositadas literalmente naquele que é imutável, naquele que não muda a maneira de pensar, naquele que não muda a maneira de ser, naquele cujos planos são planos eternos, naqueles cujos planos não são alterados, aquele que não para pensar na vida, nem naquilo que fez, se iria mudar alguma coisa, porque todos os teus planos são perfeitos, todos eles são corretos. E o Senhor tem nos convidado a sermos participantes de planos tão elevados, muito mais acima do que os nossos, de um conhecimento que vai muito além daquilo que nós possamos aprender durante toda a nossa vida, se estudássemos todas as áreas e tivéssemos uma capacidade intelectual perfeita de absorver todo o conhecimento. Somos gratos porque podemos confiar no Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, que nos tem sido dada, e porque a Tua palavra é a verdade. À medida que mais estudamos, tanto a Tua palavra quanto a ciência, mais temos visto a preciosidade desse livro que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu peço a Deus para que o Senhor não permita que ninguém daqui venha a desconsiderar essa palavra tão digna de toda a nossa aceitação, que é as Escrituras, que é a Tua palavra, a Bíblia. Mas eu peço a Deus para que venhamos a crer mais e mais e depender daquilo que está ali, para o louvor da Tua própria glória. Mais uma vez, abençoa a liderança dessa igreja com a Tua capacidade, com a Tua santidade, que todos os Teus atributos possam ser visíveis na vida desses irmãos que aqui lideram. Que o Senhor possa enriquecer a vida dessa igreja com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, com a Tua paz, com a Tua bondade também. E pedimos para que todas essas coisas aconteçam para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, apresentando esses pedidos, a nossa gratidão, também nosso louvor e a nossa adoração. E o fazemos humildemente na pessoa de Jesus, Teu Filho.